Fala galera, saudades. Eu. Estou aqui de volta e hoje eu quero fazer uma dica rápida para vocês de 3 livros. Você que gosta de filosofia, psicologia, ficção, romance, são 3 livraços cujo autor já é consagrado e que temos muito a aprender e desfrutar da leitura ao mesmo tempo e aprender de forma apaixonante. São 3 livros excelentes: A Cura de Schopenhauer, O Enigma de Spinoza, Quando Nietzsche Chorou. Esses livros foram escritos por Irving Yalom, que é um psicanalista muito conhecido, nascido em Washington. Ele tem um profundo interesse pela literatura, um profundo interesse pelos livros, né? E ele é muito conhecido por ser um grande psiquiatra e também escritor. Seus livros são bastante interessantes e eu, como ganhei esses 3 da Thomas Nelson, quero fazer um rápido comentário aqui sobre eles, na verdade, da síntese que cada um traz. Schopenhauer foi um filósofo do século XIX, né? Ele é muito conhecido por suas ideias pessimistas, sobre o sentido da vida, os relacionamentos. Ele dizia que os desejos só levam à dor e ao tédio. E com isso, a forma de evitar o sofrimento, que é causado pela nossa própria existência, a única forma seria renunciar ao mundo, ou seja, tornando-se, ao renunciar ao mundo, torna-se então verdadeiramente livre. O pensamento de Schopenhauer, pessimista, talvez muitos não conheçam, porém ele é vivo na nossa existência e alguns, por mais que não conheçam toda a sistematização do pensamento de Schopenhauer sobre o assunto, mas muitos ainda vivem sobre a perspectiva, o ensino de Schopenhauer, sem saber que ele foi o responsável, digamos, foi um pensador original acerca desses assuntos e traz para nós refletirmos. E apesar de não concordar muito em muita coisa com Schopenhauer, nós devemos reconhecer que a sua influência e a sua contribuição com o pensamento ocidental, ela é importante. Nesse livro aqui, A Cura de Schopenhauer, e Alan, a gente percebe logo o seu talento contagiante aqui, porque ele vai transformar ideias e teorias que são complexas, em narrativas bem interessantes, que são claras e que envolvem o leitor. Nesse livro, existe um psiquiatra renomado que ele é defensor da terapia em grupo, chamado Julius Hertzfeld. Julius Hertzfeld, né? Para ele, a salvação só é atingida com relacionamentos sólidos, né? Claro, baseado nas diferenças. É a vontade de ajudar as pessoas a encontrar esse caminho que leva esse psiquiatra a continuar trabalhando, né? Um detalhe, ele está fragilizado por um câncer terminal. E mesmo fragilizado com esse problema, ele tem a vontade de continuar trabalhando para ajudar as pessoas. Ele vai encontrar um antigo paciente que foi curado. Esse paciente sofreu de uma compulsão sexual, né? E ele foi curado justamente dessa compulsão sexual através de ensinamento de Schopenhauer. O que ocorre? Que vai se suceder então nesse interim, né?
Július, que é o psiquiatra renomado, vai concordar em ser o mentor de Philip Slade, que tem interesse em aprender a psiquiatria, com uma condição. Contanto que Philip o ensine a doutrina de Schopenhauer, o filósofo. Né? Então, aí se inicia uma jornada, e nessa jornada nós vamos observar muitas descobertas, grandes descobertas e iluminação para ambos. Né? Então, fica a dica, muito interessante, você que gosta de psicologia, quer conhecer um pouco sobre o pensamento de Schopenhauer, a questão do sentido da vida, esse é um livro para você buscar lê-lo. A Cura de Schopenhauer, Irving Yalom. O outro é O Enigma de Spinoza. Olha só, O Enigma de Spinoza. Esse livro aqui, ele já é baseado em Caráter e Destino. Esse livro vai partir dessa premissa, né? Porque ele vai investigar as idiosincrasias, as particularidades de dois homens que estão separados por mais de 300 anos. Né? Mas, como é narrado, eles estão possivelmente ligados a um enigma, ligados por um enigma que ainda hoje permanece sem explicação. Né? Então aqui ele mistura ficção com realidade, né, para examinar misteriosas ligações que acabam existindo entre Baruch Spinoza, que lembramos foi um filósofo judeu do século XVII, e uma outra personagem chamada Alfred Rosenberg. Né? Esse Alfred Rosenberg ele foi um oficial nazista responsável pela política racial do governo de Hitler. Né? Então, esse está situado no século de ouro de Amsterdã e também a Alemanha nazista. Né? Então, Yalom vai investigar a vida desses dois homens, né? E ao avaliar a vida desses dois homens, ele vai criar uma narrativa que vai marcar e influenciar. Né? É uma narrativa marcante e de grande influência. E nessa narrativa marcante que ele constrói, existe medos, a origem do mal, tirania e terror. Então, esse livro acaba sendo uma introdução à filosofia complexa de Spinoza. Spinoza foi um pensador original, um filósofo judeu, como foi falado, do século XVII, mas ele não tinha um pensamento tão claro e tão simples. Quando eu digo que não era tão claro, tão simples, não quer dizer que ele era um pensador obscuro, no sentido de que as suas palavras iam ao vento, eram desconexas, de forma alguma. Na verdade, o seu pensamento é que era muito sofisticado e algumas coisas devem ser lidas e estudadas com muita calma, com a ajuda de quem já é um bom conhecedor, tem um bom tempo de estudo sobre Spinoza para compreender certas coisas de seu pensamento. Né? Então, aqui nós vamos ver muito da personalidade desse filósofo dentro dessa ficção criada aqui por Yalom, né? E nós vamos entender algumas coisas que Spinoza tocou bastante, que é sobre a natureza, sobre o livre-arbítrio e sobre a razão. Então tá aí, mais um de Irving Yalom, O Enigma de Spinoza. Você quer conhecer, saber um pouquinho dessa personalidade, do pensamento complexo de Spinoza, você pode
se deleitar numa leitura prazerosa desse livro e aprender aí com muito prazer. Por último, quando Nietzsche chorou. Eu particularmente gosto muito do pensamento de Nietzsche. Muitas coisas não concordo com Nietzsche, principalmente quando ele fala contra o cristianismo, mas Nietzsche contribuiu muito para o pensamento cristão por muitas coisas, né? Então, nesse livro aqui, ele também é um romance inteligente que foi feito a partir de uma pesquisa detalhada e muito rica por Yalom, né? É um livro bem autêntico, e nesse livro é interessante que é mencionado Joseph Breuer. Joseph Breuer, ele é um dos pais da psicanálise. Para quem não conhece, para quem não sabe, ele foi mentor de Sigmund Freud, né? E nessa ficção, nessa narrativa, ele está diante de um dilema, né? Talvez vai se deparar com o maior desafio que ele já enfrentou, que é tratar o filósofo Friedrich Nietzsche, né? Nietzsche aqui está com uma crise existencial e uma depressão suicida. Esse psiquiatra, né, ele vai então passar por esse desafio tratando desse filósofo. O detalhe interessante é que é o seguinte: o próprio médico, ele vive um momento de angústia, né? Porque ele é obcecado por fantasias sexuais, ele é obcecado pelas fantasias sexuais de uma jovem chamada Ana, né? É uma jovem a quem ele curou com o seu então novo método terapêutico, né? Então o encontro desses dois homens será um encontro extraordinário, né? Vai resultar, é evidente, em uma profunda amizade que, claro, lembremos, está sendo aqui criada pela imaginação de Irving. Então, como falamos, a habilidade de Irving de conectar os tempos, de conectar as épocas nas pessoas dos filósofos e pensadores, ela é bem interessante. E por isso ele é marcado como um grande psiquiatra e um renomado escritor, né? O pano de fundo que ele acaba utilizando aqui nesse cenário é a Viena do século XIX, né? Então aqui nesse livro, Yalen acaba construindo um romance apaixonante em que realidade e ficção vão se misturar, né? Assim como, bem como literatura, filosofia e psicanálise, né? Então são três livraços. Esse aqui é um romance muito inteligente também, de Yalom, né? Então nós vamos ver aqui Nietzsche mergulhando no próprio orgulho, solidão e terror, né? Então os três livros são fruto de uma imaginação poderosa, literária, filosófica e psiquiatra de Yalom, onde nós podemos aprender, aonde nós aprendemos de verdade sobre muitas questões existenciais, de sentido da vida, de razão, de livre-arbítrio, de nossas paixões. Então, para quem gosta aí de boa ficção, literatura e romance, esses três livros aqui são muito bem indicados, porque você vai encontrar um pouco de cada nesse livro e vai se desfrutar ao mesmo tempo em que vai aprender bastante. Então fica aí a dica, pessoal, né? Até a próxima. Foram aí hoje esses três livros, e não se esqueça de que a vida sem livros seria um erro. Um beijo do Magro, até a próxima, e
Espero que vocês tenham desfrutado dessas dicas e, melhor do que isso, procurem esses livros. Eles são interessantes e vão acrescentar a sua vida. Um abraço a todos, até a próxima.